Bom dia a todos. Nós vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou tentar seguir em frente com 2 vídeos ao mesmo tempo. Meu nome é Kevin. Eu trabalho aqui no Brasil os últimos 12 anos enviando brasileiros para povos muçulmanos. Mas, na verdade, eu nasci aqui no Brasil, no norte do Brasil. Meus pais são esses aqui, trabalharam 40 anos com indígenas no norte do Brasil. Eu fui criado entre indígenas e 2 tribos diferentes. Meu pai é inglês, minha mãe é americana. Se conheceram no México. Olha, deu certo, porque onde que eles casaram? Casaram no Rio de Janeiro. Sem familiar nenhum. Casaram no Rio de Janeiro e foram direto para a tribo. E ficaram lá muitos anos com essa tribo, depois foram para outra tribo. Recentemente a gente voltou para essa primeira tribo, a gente viu lá, minha mãe era enfermeira, trabalhou na área de enfermagem, meu pai era tradutor, traduzindo a Bíblia nessa linguagem. E a gente voltou, e esse é o Joaquim, é o chefe, líder espiritual da tribo Nadab, no Amazonas. E a gente celebrou a dedicação do Novo Testamento, e tiveram muitas Bíblias aí, nesses lugares aí, e eles celebraram esse tempo. Vamos ver se vai passar. Celebraram esse tempo com uma festa de 3 dias. Muito tempo, e foi uma celebração muito jóia. Tinha gente de várias aldeias chegando lá, e muitos estrangeiros também. E a gente participou desse tempo. E a gente viu também que eles tinham muito amor pela palavra de Deus. Eles celebraram durante 3 dias só para celebrar a chegada do Novo Testamento na sua própria língua. E a gente se alegra em tudo que Deus está fazendo nessa tribo. Continua sendo uma tribo seguindo ao Senhor. Essa é minha esposa, a gente está casado há 21 anos. Recentemente Deus nos deu uma filha maravilhosa, a Júlia, e entendemos que Deus quer mais para a gente. Ela aqui é uma filha do coração. E esse ano a gente está no processo de adotar mais uma criança. Nosso tempo hoje. Hoje eu trabalho na Frontiers. A gente vai passar agora um vídeo rapidinho, obrigado, sobre a Frontiers, para você conhecer um pouco o que é a Frontiers.
Então, a nossa visão é essa. Com amor e respeito, convidamos todos os povos muçulmanos para seguirem Jesus. Esse é o nosso desejo. Vamos ver onde a gente está. Nossa paixão é glorificar a Deus, desenvolvendo movimentos de plantação de igrejas, por meio de equipes pioneiras entre os povos muçulmanos não alcançados, em parceria com todos que compartilham essa visão conosco. Tem algumas características da Frontiers para você conhecer. Primeiro, a gente trabalha exclusivamente entre os muçulmanos. E também nós desenvolvemos comunidades de crentes que se reproduzem, ou seja, plantamos igrejas. Todas as equipes são semi-autônomas, a gente trabalha somente em equipes. Somos governados a partir do campo, o campo manda na gente da base. Eu trabalho aqui na base do Brasil. Somos comprometidos com a prestação de contas e mentoria. E somos orientados pela graça. E o que a gente está procurando? Gente que vai junto. A gente oferece algumas coisas para vocês, tá? Frio até os ossos, calor ardente, longas horas de trabalho, enfermidade provável, prisão possível, retorno seguro não garantido, honra e reconhecimento dos seus contemporâneos duvidosos. Mas a recompensa é eterna. É isso que a gente está querendo chamar pessoas para se envolver em lugares difíceis onde o evangelho ainda não chegou. Para os 3.300 povos não alcançados muçulmanos, onde não tem nenhuma pessoa que possa falar de Jesus para esses povos. Esses são alguns países onde trabalhamos, onde temos oportunidades e temos muito mais para você conhecer também. Mas hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse 5:9, 9 a 14, 9 a 13. Nós vamos ver uma passagem aqui que fala sobre o propósito de Deus. Agora, é muito fácil a gente começar a pensar sobre o propósito de Deus. A gente começa, na verdade, assim: Deus, eu tenho um sonho da minha vida, venha me abençoar a minha vida, e aí eu vivo para ti, Senhor. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus quer que você alinhe a sua vida, o seu propósito, os seus sonhos com o sonho dele, com o propósito dele. E aqui nessa passagem, que nós vamos ler aqui, nós vemos algumas coisas interessantes. Mas primeiro, eu passei, né? E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 13: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Aqui nós temos no final da Bíblia, no final da história, uma visão do grande, glorioso Deus e o seu propósito. E esse propósito é de ter pessoas de todas as etnias diante dele, o adorando. Toda a história nos leva a esse ponto histórico na Bíblia. E ele mostra uma cena de um povo redimido de todas as etnias, todos os povos, adorando um Deus, celebrando a supremacia, a grandeza, a graça do nosso Senhor. E eu creio, irmãos, que se você não entende que esse é o propósito final de Deus, a sua vida nunca vai fazer sentido. Se a sua vida não se alinhe com esse propósito que Deus tem, sua vida não vai fazer sentido. E hoje nós vamos ver 3 aspectos nessa passagem. A gente vai ver primeiro o plano de Deus, que ele vai redimir um povo de todos os povos. O reino de Deus, que ele vai reinar sobre todas as etnias com um povo de sacerdotes.
e o propósito e a glória de Deus, que ele vai receber glória em adoração global. Então, primeiro, vamos olhar essa primeira parte. Deus vai redimir um povo de todos os povos. Esse é o plano de Deus. E esse plano não começa aqui em Apocalipse. Esse plano começa lá no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 12, onde ele diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei o que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Quero que veja que isso é um mandato para Israel, para Abraão, seus descendentes, para serem bênçãos. Mas está em forma de promessa, porque quem vai cumprir é Deus. Mas Abraão está sendo chamado para se unir ao propósito que Deus tem de abençoar todas as etnias. E isso a gente encontra esse propósito ao longo da Bíblia, em muitos lugares. Inclusive, em Hebreus 6, ele explica por que Deus dá essa promessa para Abraão. Ele diz em Hebreus 6 que ele quer mostrar o propósito imutável que ele tem. Isso quer dizer que esse propósito não mudou. Esse é o propósito de Deus hoje. E no seu plano, ele não deixou o homem de lado. Ele forma um povo para se unir à sua missão. Ele chama um povo para participar. E eu quero dizer para vocês, hoje nós vamos ver 3 mitos também sobre missões. Primeiro mito é esse: missões foi só a ideia de alguns cristãos meio radicais, aqueles que estão sempre apaixonados, vão fazer alguma coisa. Na verdade, missões não foi a ideia de alguns cristãos. Missões é de Deus, primeiramente. A missão é dele. Missões é o propósito eterno de Deus para a igreja. Então nós vamos entrar e a gente vê isso, que ele chama primeiro Israel e depois a igreja para participar. Em Êxodo 19 ele diz: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui você entende que o conceito de tesouro pessoal não é aquele que, vocês são os meus tesouros especial, porque eu te amo, vocês são tão especiais. Não é o fato. O fato é que o rei, quando ele viajava, levava alguns tesouros especiais. Era precioso para ele, mas era para mostrar a sua grandeza por onde ele ia. Era para a fama do rei, não para a fama dos súditos. Segundo, nós somos um reino de sacerdotes, sacerdotes que ensinam as nações sobre Deus. E finalmente uma nação santa que reflete os valores do reino, os valores de santidade diante das nações, para atrair as nações à adoração de Deus. E no Novo Testamento a gente tem uma passagem que fala quase a mesma coisa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E a gente entende que uma das maneiras que a gente tem que viver é entender o nosso papel na tarefa de Deus, na missão de Deus. Tem um versículo que a gente conhece muitas vezes, não sei quantas vezes eu já ouvi esse versículo citado no final de um culto, que Deus tenha misericórdia de vocês, misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém. O que está errado aqui? A gente só viu a parte da bênção. A gente não leu o segundo versículo, porque o segundo versículo lê assim:
para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Você é abençoado por Deus para abençoar as nações. É um chamado para todo aquele que segue ao Senhor, todo o povo de Deus. Você é abençoado para abençoar as nações. A gente sabe isso porque em Gálatas 3 diz que nós somos descendentes espirituais de Abraão. Nós fazemos parte, nós temos a mesma promessa para nós. Mas é porque Ele quer abençoar para que sejamos uma bênção. Agora, veja nesse texto principal que nós vamos ver aqui, de novo, o conceito que Ele vai reinar. Ele vai reinar um reino de sacerdotes para si mesmo, para o nosso Deus. E nesse conceito de reino, Ele é o rei e Ele nos envia numa tarefa. Nós servimos ao Senhor. Então Ele nos envia numa tarefa, mas olha, veja que não é... Deus vai reinar sobre todos os reinos, um reino de sacerdotes. Você conhece esse versículo muito bem, não é verdade? Mas veja que, de novo, está em forma de promessa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus nos mostra onde devemos declarar as suas grandezas, em todos os lugares. Ele mostra o nosso papel de ser testemunhos entre as nações. E ele também explica isso muito claramente, como isso deve ser feito em Mateus 28, a passagem que vocês mais conhecem quando a gente fala de missões. A gente sempre começa aqui, geralmente, né? Atos 1:8, Mateus 28. E aí ele nos mostra como devemos ser testemunhas. Primeiro, veja aqui, eles chegaram adorando. É uma postura de adoração que Jesus está ensinando essa passagem. Muitas vezes a gente pula esses versículos 16 e 17. Aí Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão. Quantas vezes o nosso foco em alcançar pessoas é: vem para a igreja, vem para cá, vem estar conosco. 60% do brasileiro não quer nem nunca entrar numa igreja evangélica. A palavra diz: vá. Você tem que ir onde eles estão. Ser testemunhos é ir, não é chamar para vir, é ir. Não tem problema em convidar alguém para a sua igreja, mas se você só fazer isso, você não está fazendo a grande comissão. Você tem que ir e proclamar. Vão e façam discípulos de todas as nações. A palavra aqui, nações, é a palavra etnia, taetne. Etnias, todas as etnias devem ouvir. Nós temos que fazer discípulos. O que é fazer um discípulo? Fazer um discípulo é levar a pessoa a se identificar com Cristo, até que ele se batize, porque batismo é muito uma identificação pública, dizendo que eu agora sigo Jesus na minha vida. E também, como que a gente faz? Ensinando-os a obedecer. Não ensinando-os. Ensinando-os a obedecer. Muitas vezes nas nossas igrejas a gente foca muito no ensino, no conhecimento bíblico, mas a gente falha no discipulado de levar a pessoa a obedecer, ter uma prestação de contas. Maturidade não é mostrado em quantos anos você está com Cristo e nem quanto você conhece da Bíblia. Maturidade, você vê quando você segue Jesus, quando você obedece a Jesus e quando você leva outros a seguir Ele. Isso é maturidade. Isso é o que a gente é chamado a fazer. E aí a gente é chamado a fazer isso entre todos os povos. E vê que ele não diz líderes façam discípulos. Ele diz todos façam discípulos. Todos nós somos chamados a fazer discípulos. Você é novo na fé? Tudo bem. O que você aprendeu, passa para outro.
O pouco que você já conhece, você pode passar para outros. Nós precisamos de discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. E quando a gente começa a plantar igrejas, nós temos que plantar igrejas com a visão de plantar igrejas que vão plantar igrejas. Se a igreja não se reproduz, não está fazendo o seu papel de igreja. Igreja tem que se reproduzir, senão está parado. Tudo isso que a gente vê nessa passagem, por quê? Quando você tem um grupo de pessoas identificadas com Cristo e obedecendo tudo que Deus tem, você tem uma igreja. Essa passagem, não literalmente, mas o que ele está dizendo é isso. Vá para todas as etnias e plante igrejas. Plante grupos de seguidores de Jesus. Será que estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso? Eu acho que muitas vezes não. Eu sei que a gente ainda não completou a tarefa, porque em Mateus 24 ele diz assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se Jesus não voltou, então não completamos a tarefa ainda. Você quer a volta de Jesus? Você anseia pela volta de Jesus? Eu espero que sim. Se você anseia pela volta de Jesus, você tem que trabalhar para que isso aconteça. Nós temos que começar a enviar muita gente para os povos que ainda não conhecem a Jesus. E aí vem o nosso segundo mito, né? Segundo mito, missões é só um departamento dentro da igreja. Não é somente um departamento dentro da igreja. Por quê? Porque missões é a tarefa da igreja, de levar o evangelho aonde ainda não chegou. A igreja não existe para servir o homem. A igreja existe para servir a Deus. Claro que nós temos que fortalecer o corpo de Cristo. Faz parte, a igreja existe para fortalecer o corpo, capacitar os santos para servir ao Senhor. Mas o alvo é servir ao Senhor, completando a obra que Ele nos deu. Isso tem que ser o nosso alvo de igreja, de pessoa. Nós servimos a Deus, não o homem. 1 Tessalonicenses diz assim: como homens aprovados para confiar o evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus. Quando você está trabalhando na igreja, servindo na igreja, como é que você faz? É para servir as pessoas somente ou para Deus? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e poder para todo o sempre. Se você trabalha no ministério infantil, não é só levar essas crianças a amarem a Jesus, é levá-las a amar a Jesus e amar a sua fama entre as nações. Que essa criança se torna uma pessoa que quer proclamar sobre esse Deus que ele ama. A gente tem que levá-lo a conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. A gente para no de conhecer a Jesus, a gente não entende que todo o ministério existe em função dessa tarefa. O louvor existe em levar o povo a uma adoração profunda, para que eles possam não somente louvar esse Deus, mas ficar tão fortemente apaixonado por Deus, para que se declare, isso transborda a sua vida para pessoas e nações. Se você trabalha na área de ensino, seu ensino deve levar as pessoas a não somente amar a Deus, mas engrandecer a Deus em todos os povos. Tem que ser seu desejo. Todos os ministérios existem em função do propósito, da tarefa da igreja. Agora vamos voltar para a nossa passagem, para a nossa terceira parte. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste
para Deus. Quantas vezes a gente passa por cima dessas duas palavras? Compraste para Deus de todo tribo, língua, povo e nação. A gente foca nas nações, nas pessoas e esquecemos que é tudo para Ele. Romanos 11 diz, pois dele, para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória. Missões é para Deus, não é só para o homem. E se você não entende isso, você não entendeu missões. E nós vamos ver isso de uma forma bem clara hoje. Deus vai receber glória de todos os povos. Nós vamos ver aqui a glória de Deus em missões. Um versículo talvez bem conhecido, Salmos 96, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. E o resultado são pessoas que estão adorando. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor o louvor, a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Nessa passagem, eu quero mostrar 3 conceitos. O primeiro conceito é esse. É o fluxo de glória. Deus revela a sua glória para todos os povos. Declare minha glória. Para poder receber glória de todos os povos. É o resultado esperado aqui. Ele vai declarar sua glória e nós vamos receber essa glória. Ele vai receber a glória em forma de adoração das nações. O fluxo de glória é um conceito bíblico. Ele declara sua glória para então receber glória. Segundo ponto aqui, o conceito de nome de Deus, ou nome de glória. Quando a gente vê que Deus faz por amor a seu nome, Ele faz por amor à sua reputação, à sua fama. Romanos 1:5, por meio dele, falando de Jesus Cristo, e por causa do seu nome, ou por amor a seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Fazemos missões por amor a seu nome, a sua reputação diante das nações. Terceiro, o resultado de tudo isso é adoração. O resultado de tudo isso é adoração. E eu acho que muita gente começa a ficar confundido aqui, porque a gente até parece que Deus é meio egoísta, Ele está chamando a gente para adorar Ele. Me adore, faz cântico no meu nome. Mas eu quero mostrar para vocês 3 razões pela qual Deus busca adoração. Sabemos que Ele não precisa da nossa adoração, certo? Deus é completo, Deus é completamente satisfeito nele mesmo, Ele não necessita da gente, Ele não precisa de nós, Ele não precisa da nossa adoração. Então por que Ele nos chama para adoração? Primeiro, Ele é digno. Ele é digno de adoração. Versículo 4, Ele é digno de adoração. Ele é o único Deus que merece honra, glória e louvor. Ele quer que todos os povos reconheçam que Ele é Deus. Centenas de vezes na Bíblia diz, então saberão que eu sou Deus. 52 vezes só no livro de Ezequiel. Então saberão que sou Deus. Porque Ele é a realidade absoluta. Ele é totalmente independente de nós. Ele não precisa, mas nós precisamos dEle. E esse reconhecimento, dizendo, Deus, eu preciso de Ti, isso é adoração. Isso traz glória para o Seu nome. Segundo, Ele é trino, faz parte da sua natureza. No livro de João você vê, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho. Deus exalta a si mesmo. Deus glorifica a si mesmo. A gente talvez não vê, porque a gente está vendo uma pessoa da Trindade glorificando o outro. Mas na Bíblia é muito claro, Deus exalta o seu nome diante das nações, para que eles possam ver. Por quê? Porque a adoração completa o amor de Deus para conosco.
Primeiro é porque ele é digno. Segundo, porque isso completa o amor de Deus para conosco. E nós vamos entrar um pouquinho em detalhe aqui, eu quero mostrar isso. Não há coisa mais amorosa que Deus possa fazer por mim e por você do que revelar para nós a sua glória, a sua beleza, a sua grandeza, a sua graça. Vendo isso, nós somos salvos. Vendo isso, nós começamos a entender quem Ele é. Vendo isso, vem a satisfação do coração. Só Deus satisfaz o nosso coração. E a gente entende que isso é parte da visão de Deus, por quê? Porque em versículos como esse aqui, João 17, ele está orando para o Pai, em função de seus discípulos, ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam minha glória. Para que vejam minha glória. Por que isso é importante? Vamos ver uma história. Vocês lembram da história quando Lázaro morreu, certo? E a Maria e a Marta mandaram uma mensagem para Jesus. Eles disseram assim: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a Maria e o Lázaro. Então, saiu correndo para Jerusalém. O que falei errado? Ele saiu correndo? Não. Ele ficou mais 2 dias, mas peraí, o cara realmente amava? Jesus realmente amava? A gente viu mais tarde, ele chorou, amava esses 3. Se ele amava os 3, por que ele não foi direto para salvar? Porque ele tinha um propósito maior. Primeiro, na passagem nos diz a resposta: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Para que eles pudessem ver a glória de Deus quando ele ressuscitou o Lázaro. Essa glória eles não teriam visto se Jesus teria ido imediatamente. E não é só isso, é porque a revelação da sua glória na vida deles era a melhor maneira de mostrar o amor que ele tinha por eles. Mesmo que eles tinham que passar um pouco de dor primeiro, a revelação dessa glória maior diante deles foi muito mais importante para eles entenderem isso. Tanto é que quando ele chegou lá, se lembra que ele falou para as 2 irmãs? Eu não te falei que se creres, tu verás a minha glória. Esse foi o alvo. Exaltar ao Pai, exaltar a si mesmo, e para que eles pudessem experimentar, enxergar essa glória. Era para a glória de Deus, mas era por amor às pessoas também. Os 2 andam juntos. Então nós temos que entender isso de uma forma bem bíblica e bem prática. Agora, nessa passagem de Salmos 96, a gente vê que tem várias expressões de adoração. Primeiro é falar publicamente o que é verdade sobre Deus, versículos 7 e 8. As nações vão declarar a sua glória. É também oferecer a Deus uma oferta simbólica. Mas por que uma oferta simbólica? Será que Deus precisa da nossa adoração, precisa de uma oferta da gente? Ele não precisa. Então, por que ele chama a gente a trazer uma oferta de adoração a Ele? Porque a oferta traz o adorador. A oferta traz aquela pessoa para um relacionamento de amor com Ele. Sem isso, a nossa vida não será transformada. Ele não ganha nada com isso. Ele ganha seus filhos. Mas ele não precisa da nossa adoração. É como essa ideia aqui: Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. E o que os americanos chamam de arte da geladeira. Alguns de vocês já receberam uma
mais ou menos como essa aqui. Se você tem filhos ou netos ou sobrinhos, você deve ter uma arte assim, né? Já recebeu? Quem aqui já recebeu uma arte assim? Tá. Os americanos chamam isso de arte da geladeira. Por quê? Porque eles colocam lá na geladeira. Aí quando uma filha chega assim diante do pai e diz, pai, isso é para você. Ou pai, isso é você. E como é que seu coração vibra? Não é verdade? Minha filha de 3 anos traz uma arte cada dia para mim. Vibra, seu coração vibra. É porque essa arte é muito valioso? É porque essa arte é assim, lindo? Dá para vender? Tem valor? Não. O que tem valor? É o coração de amor por trás. Isso aqui é simplesmente a oferta simbólica do amor da pessoa. Deus quer a nossa adoração porque representa o nosso amor de coração para com Ele. Ele quer receber adoração porque isso traz os filhos para Ele. E eu creio, irmãos, que Deus é um colecionador da arte da geladeira de todos os povos, de todas as etnias. Todos os povos têm suas riquezas para trazer para Deus, mas Ele busca adoradores de todos os povos. Por quê? Porque o alvo de missões é o brilho da glória de Deus refletido pelas facetas de adoradores em culturas diversas. Ele quer receber glória de todos os povos. E aqui a gente chega ao nosso terceiro mito. As missões representam o alvo fundamental da igreja. A gente está falando de missões. Isso não é o alvo da igreja? Não, é a tarefa da igreja. O alvo da igreja é muito maior. O alvo da igreja é adoração. O alvo da igreja é adoração. Mas não só da nação brasileira, das nações. Então, por que nós temos missões hoje? Porque não há adoração em 7.000 povos. Não há adoração em 7.000 povos. E se a gente não entender isso, a gente ainda faz missões só em função de salvar as pessoas. Mas a grande surpresa, irmãos, é que Deus, no seu propósito de redimir um povo de todos os povos, nos salvar para si mesmo, Deus faz algo para si mesmo. Deus faz algo para si mesmo. E a gente vê isso em muitos versículos. A vida de Jesus foi resumida dessa forma pelo apóstolo Paulo. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade, para confirmar as promessas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Ele veio para nos salvar, para que Ele seja glorificado por nós em adoração. E Paulo também resume a forma que ele faz missões. No final do capítulo, ele diz assim, e a respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal, de proclamar o evangelho de Deus, para quem? Para que os gentios, ou seja, as nações, se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Deus ainda não era conhecido. Esse é o alvo de missões de Paulo. E você vê 3 partes aqui. Você vê primeiro que ele quer levar os povos como oferta a Deus. Ele quer levar os povos a obedecerem a Deus. Vamos chegar. E ele quer levar os povos, quer levar o evangelho da glória de Cristo, onde ainda não foi conhecido. Esse é o alvo dele. É missões. Se isso é verdade, se missões existe porque não tem 7.000 povos não alcançados, o que é um povo não alcançado? O que significa um povo não alcançado? A definição mais comum hoje em dia é essa. É um grupo étnico.
dentro do qual não haja uma comunidade nativa de cristãos convertidos capaz de evangelizar esse mesmo grupo étnico. Vamos dizer que tem 20 cristãos num grupo de 10 milhões. Não é capaz de alcançar. Ainda precisa de gente de fora para ajudar até que comece o movimento de plantação de igrejas. E é por isso que nós queremos falar um pouco hoje, passar para vocês, onde é que estão esses povos não alcançados? Tem 150 povos não alcançados entre os chineses, 90 milhões de pessoas. Entre os budistas, 700 povos não alcançados, 225 milhões de pessoas. Entre os indígenas, 2.000 povos não alcançados. Entre os hindus, 2.700 povos não alcançados, 500 milhões de pessoas. E entre os muçulmanos, onde nós trabalhamos, 3.300 povos não alcançados. Mais de 1 bilhão de pessoas onde que não tem acesso ao evangelho, só de muçulmanos. E esses povos não têm evangelho. Agora, as boas notícias são essas. Nos últimos anos, 85% dos movimentos de muçulmanos aconteceram nos últimos 15 anos. Mais muçulmanos se converteram nos últimos 15 anos do que no resto da história. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Mas o desafio continua sendo muito, muito grande. Só de povos não engajados. Povo não engajado é simplesmente um povo não alcançado que tem nem um cristão, nem uma igreja, nem uma palavra de Deus na sua língua, nem uma pessoa, nem uma igreja cogitando a ideia de alcançar esse povo. Isso é um povo não engajado. E tem 2.000 desses povos. Com povos de 100 mil pessoas, acima de 100 mil pessoas, que é um povo não engajado, tem mais que 300. 182 deles são povos muçulmanos. 86% dos muçulmanos não têm acesso a nenhum cristão. Mais que 1 bilhão de pessoas têm zero acesso a cristãos, a Bíblia, a nada. É muita gente. O menor porcentagem de obreiros está entre esses povos. 1 para cada 400 mil pessoas. Um obreiro. Aqui no Brasil a gente tem 1 para 400 pessoas. Lá é 1 para 400 mil pessoas. E onde é que eles moram? Aqui estão os cristãos, tudo em azul. Está vendo? Onde é que os povos não alcançados moram? Tudo em vermelho. Se a gente não se desloca, alguns de nós nos desloca para ir onde eles estão, não ouvirão. É simples matemática, é simples geografia. Se a gente não vá, eles nunca ouvirão. Nós temos que começar a pensar diferente. Começamos a pensar de uma forma diferente. Como a gente fez ontem à tarde numa dinâmica, a gente viu que a gente pode ver 5 barcos que estão afundando ao mesmo tempo, né? O primeiro barco é evangelismo. A gente está falando das pessoas no nosso próprio país que não conhecem Jesus, precisamos alcançá-los, sim. Mas tem aqueles que estão trabalhando em povos, outras etnias, mas onde já tem o evangelho, já tem a igreja, já tem pessoas falando de Jesus, já tem líderes nacionais que possam levar adiante o que a gente chama missões regulares. E aí as missões pioneiras são aqueles que não têm igreja, não têm acesso ao evangelho e não tem missionário entre eles. Exige um missionário pioneiro, porque não tem igreja viável. O problema é esse. Só 2,4% dos nossos obreiros trabalham entre os povos muçulmanos, ou povos alcançados. Quase todos os nossos missionários trabalham nessas regiões onde já tem acesso ao evangelho. Nós estamos deixando de lado todos esses povos. E a maneira que a gente investe o nosso dinheiro, a gente deixa, geralmente, isso é uma média nacional, talvez não seja dessa igreja. 94% da nossa renda fica dentro da igreja. 5% vai para os povos alcançados e 0,5% vai para os povos não alcançados. É a média mundial. E nós temos que mudar essa situação, senão a gente nunca vai chegar nesse ponto de estabelecer o movimento de plantação de igrejas nativas e autorreproduzíveis dentro de cada povo, que tem em si o potencial de renovar famílias inteiras, bem como transformar sociedades inteiras. Esse é o alvo. Então vamos resumir de novo aqui.
vendo os 3 mitos que a gente está tentando desfazer na nossa mente e no nosso coração. Primeiro, missões não é a ideia de alguns cristãos muito radicais, é o propósito de Deus. Missões não é um departamento dentro da igreja, é a tarefa da igreja de levar o evangelho onde o reino ainda não chegou. Missões não representam o alvo fundamental da igreja. Adoração, sim. As missões existem porque não há adoração. Então, meu desafio para vocês hoje é que você comece a assim, alinhar a sua vida, os seus sonhos, submissos ao propósito e sonhos de Deus. E nesse ato, você será satisfeito. A maior alegria, plena alegria, é estar no centro da vontade de Deus. Desafio vocês a chegar diante de Deus diariamente e orar pelos povos. De ir, seja uma semana ou seja a sua vida inteira, mas vá, experimente algo entre os povos. Mobilize, leve outros junto com você, envie outros. E apoia esses obreiros que estão saindo, aqueles que Deus chama, apoia eles para que ele receba a glória. Então, quero terminar com esse versículo aqui. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos orar. Pai, a tua palavra é muito clara no que é teu propósito. Mas muitas vezes, Senhor, a gente quer ler os versículos que nos dão as bênçãos. E não demos bola, Senhor, a esses versículos que falam do teu propósito e do teu chamado missionário para nós. Porque o Senhor é um Deus missionário e nós somos um povo de Deus missionário. Que o teu Espírito fale para o coração de cada um aqui. Que o Senhor mostre para cada um o seu papel dentro desse propósito. Todo cristão envolvido na tarefa de abençoar as nações para a glória de Deus. Que isso seja verdade na vida de cada pessoa, seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, todos fazem parte do teu plano. Todos podem fazer algo para que seu nome receba a glória entre todas as nações. Obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém.